que vem. Boa noite para você que está aí aguardando mais este episódio do podcast Curadas. E nós estamos aqui com uma santa expectativa, porque este episódio é muito especial. Nós temos ela, Elaine Garcia, que vai nos trazer aqui histórias, conjecturas da palavra. E você é a nossa convidada para esta noite. Manda o aviãozinho aí, convida todas as amigas que precisam de uma Participem palavra aí com a gente. de incentivo, né, Com Paula? certeza. Elaine, muito bom receber você aqui. Muito bem-vinda no Curadas. Você, eu tenho certeza que vai trazer muitas histórias hoje que vão inspirar mulheres que Vou estão nos tentar. acompanhando nessa noite, né? Tudo bem com você? Tudo bem, eu estou muito feliz. Quando eu recebi a ligação, o WhatsApp da Paula me convidando, eu falei, nem sabia, não conhecia. Fui investigar, porque eu sou dessas que investiga. Eu já queria saber rede social, fui saber, ela contou a história dela. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, como me encontraram? E ela me falou que me viu na célula e que gostou da minha história e que eu queria que eu viesse aqui para contar para vocês um pouquinho da minha vida com Deus, da minha volta para Deus, né? E é isso. Hoje eu tenho 42 anos, sou mãe das gêmeas Heloísa e Maísa, de 10 anos. Oh, meu Sou casada Deus. com o Tino, estamos juntos há 23 anos, faz esse ano. Que legal. A história com o Tino é uma bem É, conhecida, né? oh! Mas antes de a gente passar para a história do Tino, eu quero que você fale para a gente como foi sua trajetória com Cristo. Quando iniciou? Você foi criada em berço cristão, Elaine? Sim, na verdade, eu nasci num lar que não era cristão. Uhum. E quando eu tinha 3 meses de vida, eu fui desenganada do médico com pneumonia. E meus pais a gente morava no sítio. Moram até hoje. Meus pais vieram para a cidade, a gente falava, vamos para a cidade. Vieram para a cidade comigo, eu estava internada, o médico mandou levar para casa só para morrer. E meus pais estavam na casa da irmã do meu pai, ouviu o louvor e palavra. Aí ele falou para minha mãe, onde que tá esse barulho? Aí minha tia falou, tá tendo culto aí na casa de alguém. Me leva lá, e minha tia nem era da igreja. Ele falou, eu vou lá. Eles sentiram no coração, me colocaram no braço e foram os dois para esse culto. Chegando lá na palavra final, o pastor perguntou quem que queria aceitar Jesus. E meus pais, os dois, tiveram o mesmo pensamento. Que se Deus me curasse, eles iam, até arrepio de falar, eles iam servir a ele o resto da vida deles. Aleluia. Eles, né? Compromisso deles. Hoje eles têm 43 anos, que são da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Eu fui criada dentro da Assembleia de Deus, a mais rígida, que eu não podia fazer nada, nada. E a gente morava em frente da igreja. Então, eu não podia falar nada. O pastor já ficava até na janelinha, tipo a filha do Ronaldo, Literalmente. Então, assim, eu fui uma menina que não podia fazer muitas coisas. Sempre usei saia, nunca usei roupa degotada, de alcinha, não podia jogar uma bola, não podia fazer nada, porque a igreja, a assembleia que meu pai serve é dessa forma. Mas tá tudo bem, é a regra deles, né? Mas tudo que eu aprendi sobre Deus foi nesses 17 anos que eu consegui ficar lá. Porque quando a gente cresce, a gente quer viver outras coisas. Eu pintava a unha, eu escondia a mão do meu pai. Meu Deus. Porque não podia, não pode, né? Hoje tá mais mudado. E fiquei nessa igreja, cantava nos louvores, lá, escola dominical. E eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 9 anos de idade para estudar. Lá não tinha a quinta série na época, e com 9 anos eu estava na quinta série. Naquela época podia. E eu vim morar na cidade sem nem conhecer parentes, sem nem conviver. Vim morar com a minha tia. Foi muito difícil, porque eu só chorava, porque uma pessoa que nunca nem viu carro na vida e ter que morar na cidade grande. E meu pai falou assim, eu quero te dar um futuro. Eu quero que você seja alguém. Meu pai não sabe ler e minha mãe só estudou até 4ª série. E eu quero dar um futuro para você, minha filha. Uau. E eu vim morar para a cidade, morei casas de parentes, sofri muito, mas aprendi muito. Por isso que hoje eu sou essa mulher guerreira, eu me considero. Não tenho medo de enfrentar desafios. E não foi fácil, mas eu venci. E com 17 anos eu saí da igreja. Não consegui manter, fiquei no mundo. Fiquei desviada até 3 anos atrás. Eu tentei, por 8 anos, quando antes das minhas filhas nascer, a frequentar a igreja do meu marido. Mas não me adaptei. Porque eu falei, eu fui por ele, porque se eu chamasse Qual para que é a igreja dele? católica, para eu ir para uma evangélica, chamar ele, não ia dar certo, porque ele não gostava de crente, não gostava de barulho,
não gostava de que eles falavam que era gritaria. Então, para que eu ia chamar? Um dia eu fui numa igreja, eu falei, eu vou na igreja evangélica. Falou assim, você vai, mas eu não vou. E aí eu falei, então eu vou seguir a dele. E tentei, por 9 anos. E há 3 anos atrás, a minha amiga Cleidinha, nós estávamos num desfile da loja, que eu tenho uma loja de crianças, nós estávamos no desfile, ela falou assim, eu sou da célula da Sheila. E eu nem sabia que Cleidinha era evangélica. Ela falou, então, eu falei assim, eu sempre quis conhecer uma célula, porque eu já vi muitos famosos falar de célula, eu quero conhecer. Ela falou, então você está convidada. Eu falei, não, onde que é? No Santa Rosa. E por incrível que pareça, eu tinha mudado há pouco tempo para o bairro Flamboyant, que é pertinho. Aí eu falei, então, acho que é Deus. E eu sempre encontrava pessoas que falavam, você vai voltar para Jesus. Você vai voltar para Jesus. Eu falava, não, vou voltar nada. Deixa eu aqui no meu canto. E eu voltei, fui para essa célula, cheguei lá, me senti muito acolhida. E eu falava assim, quando deu testemunho para as pessoas falar, eu falei, eu quero falar, eu quero contar minha história, eu quero falar que eu nasci no lar cristão, eu quero falar. E eu falei. E eu me senti acolhida. Eu lembro que na época o Jober, que é da nossa célula, hoje ele nem tá indo, ele me chamou, ele ficou aflito para me chamar e ele falou assim, eu preciso falar com você. Aí eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, eu tenho um recado para você. Deus mandou falar para você que ele sabia que você voltaria para casa dele. Aí ele falou assim, eu não te conheço, mas eu tô sentindo no coração, eu queria conversar com você, mas eu não sabia como, eu não te conheço. Eu tô te vendo pela primeira vez. E aquilo foi muito forte para mim. E eu cheguei em casa, falei para meu marido, e minhas filhas foram. Elas tinham 8 anos. Eu falei, eu encontrei a igreja que eu quero me relacionar com Deus. Eu me senti acolhida, me senti amada. Quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que eu era apaixonada só de tela, que é a cantora Adri Almeida, que inclusive cantou no meu casamento. E para mim foi muito emocionante ver ela cantar de perto, porque eu acompanhei ela no The Voice, de chorar, de bater na televisão por ela ter saído, sabe? E aí eu falei assim, aqui eu quero ficar. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, a partir de hoje eu vou frequentar a célula. Minhas filhas, as nossas filhas elas escolhem. Ela pode ir com você na sua igreja e pode ir com a minha, na onde elas quiserem ir. E minhas filhas continuaram indo comigo. E eu ficava até meio ruim, sabe? Eu falava, Constrangida. constrangida. Eu falava, vai com seu pai, acorda, vai com seu pai, amanhã você vai com a mamãe. E comecei a frequentar a videira. E aí aquilo foi, minhas filhas começou a conhecer, porque minhas filhas não tinham conhecimento de Deus, minhas filhas não sabiam nada. E olha que incrível, quem que é líder delas hoje? A Adri Almeida. Uau. Olha como que Deus faz Bênção. tudo certinho, sabe? E aí eu comecei na igreja e nunca chamei meu marido. Agora já entra para outra história. Acaba que vocês nem perguntaram, mas uma história emenda na outra. Sim, mas você pode ficar à vontade para contar, que a gente está aqui para ver sua história. E então, aí meu marido nunca foi, eu nunca convidei. Na verdade, convidei uma única vez. Lembro ele sentado na cama. Eu falei, vamos na célula? Ele falou assim, não vou, porque ele é fechado. Ele não é de conversar. Não convidei mais, entreguei Irredutível. para Deus. Um dia teve um jejum na escola, era outra líder ainda, falaram para minhas filhas que elas tinham para fazer um jejum por algo que elas queriam. Uau. Ela falou assim, mãe, a gente não vai tomar suco, porque elas não tomam refrigerante. A gente não vai tomar suco pro papai ir pra igreja. Pra gente ficar na mesma igreja todo mundo. Uau. Aí eu falei, amém, filha, amém. Isso, acho que passou uns 3, 4 meses. Teve o aniversário dela de julho, de 8 anos. Fiz a célula em casa. E sabe aquela pessoa com medo, que ele ficou assim, arisco, tipo, alguém tá me olhando? Tem crente aqui em casa. Mas ele não falou nada, aceitou numa boa. No outro dia teve uma apresentação na célula, ele também foi. Quando foi num dia 18 de novembro de 2023. Eu sentada no sofá da sala, ele perguntou assim para mim, você vai na igreja? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, eu vou com você. Eu não acreditei. Eu Oh, olhei meu para ele assim, Deus. você na igreja de crente? Aí ele falou, eu falei, então tá bom, amém. Aí eu falei assim, Senhor, não deixa o culto ser fervoroso, gritaria, meu e que as Deus. pessoas não gritam, porque ele não vai querer ir de novo. E eu falei com Deus, de verdade, eu pedi isso Para não assustar. para não assustar, para ele Sim. querer ir novamente. Aham. E assim nós Estratégica. fomos na igreja. E ele todo com medo. Eu via nele aquela pessoa com medo de ser julgado. Porque os pais dele é de uma outra religião. Então eu via esse medo, eu enxergava isso nele. Quando nós chegamos na igreja, eu sentei, eu nem olhava de lado, eu fiquei assim tão tensa, eu ficava assim, meu Deus, calma, Elaine, respira, respira. Quando eu olhei do lado de rabo de olho, como os cuiabanos falam assim, ele tava chorando, muito chorando.
chorando demais. Eu falei, mas eu não vou perguntar nada pra ele. É o Espírito Santo que deve estar falando com ele, deve estar tocando no coração dele. Ele não Amém. parava de chorar. Aleluia. Quando nós saímos da igreja, eu fiquei com medo até de perguntar como que ele se sentiu. Depois, quando eu estava chegando perto de casa, eu perguntei: e aí, Tino, você gostou? Ele falou assim: é tudo que você falava. Lá explica a Bíblia. Lá fala de Deus. Lá tocou meu coração. E eu me senti muito feliz com aquilo, porque eu não acreditava. Nunca imaginei que meu marido ia ser evangélico, gente. Nunca, Meu nunca. Deus. Ele não suportava louvor. Eu colocava louvor na minha casa, ele não gostava. E hoje, no meu carro, na minha casa, em tudo quanto é lugar, toca louvor. é só louvor. É um Glória a estilo Deus. de vida. É só louvor. No mesmo dia, eu mandei na célula. Eu até printei, uns 5 meses depois, para mostrar para ele que eu tinha falado: gente, o Tino foi na igreja. O Tino foi na igreja. E A gente assim, quer contar um milagre eu pra quero todo aí todo mundo. mundo, amém, 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 amém. E eu queria manter aquilo, que ele continuasse indo, né? Sim. Quando foi fevereiro, ele foi pro encontro com Deus. Eu já fiz a inscrição dele, nem esperei ele querer. Fui lá, fiz a inscrição dele e ele foi. E ele foi completamente perfeito lá para ele. Foi batizado com o Espírito Santo. A gente fez surpresa para ele, eu e as meninas. Nosso vídeo trouxe muita visualização. E a gente chegando lá no encontro, ele se derramava, a gente soluçava de tanto chorar. Foi poderoso. Uau, O que Tino foi lindo. transformado. Quem tá na nossa célula, a Adria, que já gravou com vocês, ela conhece a história. Ele foi transformado de uma forma surreal. Uau. Deus. Não tem explicação. É só Deus. Aí ele queria ir no Legendário, ele foi pro Legendário, e na semana que ele ia pro Legendário, ele tem uma dor é uma bucite, que só tratamento. E na semana que ele ia, ele não suportou a dor. Eu falei: e agora? Como que você vai? Ele falou assim: não. Eu falei: você não quer ir no médico, fazer uma aplicação? Dá falta 3 dias, dá tempo. Ele falou assim: não, eu vou. E ele conta pra mim hoje, que ele foi desde que começou. Eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado. E ele foi curado Uau. na montanha. Glória a E Deus. nunca mais teve nada. O Então legendário hoje é eu fantástico. falo que a minha casa serve ao Senhor. Amém. Ele escuta críticas, porque ele se transformou de uma forma que nem meus amigos acreditam. Não reconhecem Não. mais. Tem uma amiga minha que falou assim, que achou que era fogo de palha. Que tipo assim, eu falei: mas o Tino não é disso. O Tino não é de fazer para mostrar para alguém. Ele nunca precisou disso. Ele foi porque ele sentiu. E tempos depois eu fui perguntar para ele: Tino, o que que te levou a ir na igreja? Sem eu falar nada, sem eu pressionar, sem eu fazer nada. Ele falou assim: eu sentia meu coração arder, porque eu vi a sua transformação. Eu vi quem você se tornou, quem você era. Uma menina assim, falava palavrão, gente, eu falava muito palavrão. Meu Deus. Muito! Mas o meu palavrão não era de prejudicar ninguém. Era uma forma de escape, Era seus trejeitos, né? Tava de presente em você na desabafar. Parece que se linguagem eu mesmo. falasse, melhorava. Espontâneo. Era espontâneo. E algumas pessoas falaram para mim que isso era feio para uma mulher. E eu falava, independente se era para homem, no grupo de amigos. Quando eu fui para a célula, algumas vezes eu soltava uma coisinha ali, na forma de brincadeira. Hoje, vai fazer agora em novembro, outubro, 3 anos que eu voltei para Deus. Eu nunca mais falei palavrão. O Nunca Espírito mais. Santo se apodera, né? A gente vai se corrigindo, parece que a gente fica envergonhado, né, com algumas Sim, coisas. Isso é hoje muito eu me comum. incomodo. Porque eu ia te falar sobre isso. Às vezes você foi palavrão. Tem outras pessoas que às vezes é vestimenta. Você coloca uma roupa mais degotada, aí você vai no espelho, alguma coisa testifica, tipo, não condiz comigo, isso aqui não faz Exatamente. mais parte. Ou então você vê uma mulher e fala: nossa, que lindo, né? Mas aí você vai colocar em você e fala: não. É o Menina, templo não dá. do Espírito, né? Sim. Então, que bom, que lindo isso, um testemunho forte, né? Mudança de vida Sim. completa, estilo de vida. Sim. E aí, quando eu voltei para a igreja, eu queria muito casar. Que eu e o Tino vai fazer esse ano 23 anos. Quando eu comecei a namorar o Tino, eu tinha 20, ele tinha 19. E a gente conheceu, na verdade, Muito eu jovem vocês conheci dois, né? ele num posto de gasolina. Eu era frentista e ele era o cliente. Ah,
Ele ia abastecer uma Brasília velha, sem fundo, com um Aham. amigo dele. Ah, Aí eu falei assim, ele usava aparelho, ele era magrinho, hoje ele é um gordinho gostosinho. E aí eu falei assim pro neighbor, um amigo dele, me dá o contato desse menino que eu vou beijar a boca dele. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, me dá o número dele aí. Peguei o telefone dele. Elaine de Isso era atrevida, Elaine, Liguei isso pra era ele. Quem que atrevida. atendeu? A sogra! A Meu sogra filho atendeu. atendeu. Meu filho tá no shopping. Falei, tudo bem, eu ligo depois. Liguei depois, ele atendeu. Falei, então, como que é seu nome? Tino. Eu falei, mas seu nome eu quero saber. Ele falou, não, meu nome é Tino. Eu falei, não é apelido? Não, é Tino. Eu falei, então tá bom. Tira essa parte. Aí eu falei assim, eu quero te conhecer. Ele falou assim, ele falou, quem é você? Eu falei, uma admiradora. Ele falou, mentira, você é menina do posto. Eu falei, esse fofoqueiro do amigo já falou o babado. Eu falei assim, mas e aí, onde você mora? Na Coab Nossa Senhora da Guia. E eu morava na Coab Nossa Senhora da Guia. Meu Deus, Mas não isso eu nunca conhecia tinha- esse menino. Eu falei, Sério? não, gente, eu tenho que beijar essa boca. Eu preciso. Eu tinha um fetiche de boca de aparelho. Eu precisava beijar alguém de aparelho. E aí eu peguei, trabalhava no posto, saía 10 horas da noite, Elaine. podre de gasolina. Falei, me espera. Ele falou assim, minha mãe não deixa eu sair na porta. Eu falei, então você dá um jeito escondido. Você sair. Fui pra casa, tirei a gasolina do corpo e falei pra minha prima: você conhece a rua tal? Vamos lá conhecer um tal de Tino. Você conhece ele? Ela falou assim: Elaine, já vi falar, mas eu não conheço. Falei, então bora lá que eu quero conhecer esse menino. E vai eu e minha prima. 11 horas da noite, mandei mensagem pra ele, abriu rapidão a portinha, a mãe dele não sabe, se ela vai saber agora, né, dessa história. Ele saiu lá na frente, todo tímido, nossa, o guri não falava nada, e eu toda espivetada, eu sempre fui assim, faladeira. Aí eu falei, e agora? Como que eu começo a conversar, né? Eu falei, então, eu trabalho no post, achei bonita, como que faz pra gente conhecer melhor? Aí ele todo tímido e tal, aí vai e manda chuva, começou a chover, eu falei, não. Tinha 3 minutos que eu tô aqui, qualquer chance de eu beijar a boca desse menino, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí começou a chover. Falei, então vou ter que ir embora, porque não tem nada pra ficar. Jesus, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para Aí Maria a hora que eu tava, a Joquebede, fé, minha filha, fé. A fé de arrumar um homem pra vida. Tá No certo. posto de gasolina. E aí eu fui lá e dei um beijo nele. Aí, minha filha, já era. Ele mudou até a rota de pegar o ônibus. Ele pegava o ônibus uma quadra depois só pra me ver no posto, abastecendo. E aí, nosso relacionamento foi muito conturbado. Eu morava sozinha, depois eu fui morar sozinha. E assim, no começo, os pais deles não aceitavam. E assim, foi tudo um processo. Sim. Eu sempre fui de família boa e eu mostrei para eles que eu não era uma menina qualquer. Apesar de eu ter tomado essa iniciativa de correr atrás, que muita gente não faz isso por ser mulher, a gente enfrentou muitos Você tinha desafios. uma família instruída. Né? Exatamente. Com 5 anos, a sogra pediu pra gente morar junto. Por incrível que pareça. Porque ela passou a morar em outro bairro e ia ficar longe para ele me ver. Então, ela nunca deixou eu dormir na minha casa. Então, ela falou, então, vem pra minha casa. Ela comprou uma casa que, no fundo, tinha casa. E a gente veio morar junto. Deu certo por 1 ano. Depois não deu mais certo. Porque morar junto, para mim, é difícil, é complicado. Nossa casa saiu, ficamos morando. Eu não era formada, ele terminou a faculdade, depois eu fui estudar, fiz minha faculdade de contabilidade. E aí eu falei assim: a gente precisa ter filho. Com 30 anos, eu falei assim: vamos ter filho. Ele falou: não, espera mais um pouquinho. Vocês não eram casados Não, ainda. não era casada. Aí com 33 eu engravidei, e 32. E Deus me manda 2. Quase infartei. Como que eu vou cuidar de 2 crianças? Entendi, cara. E gêmeas, 2 menininhas. E aí, depois que eu voltando pro assunto do casamento, quando eu voltei para Deus, eu falei que eu queria casar. E aí, depois que eu fiz o encontro com Deus, que eu participei do encontro primeiro, depois que ele participou, eu cheguei e falei, vamos casar. Ele falou, bora, ajeita a papelada. Fui lá no cartório, fiz tudo escondido de ninguém, não contei pra ninguém, era eu e ele, era uma coisa eu e ele. Tanto que minhas filhas nem foram no cartório, cheguei lá até me espantei, nem sabia que tinha cenário, nem sabia nada disso. Chego lá, tinha foto, não, moço, eu não quero nada, eu só quero casar. Só isso. Só queria casar, chamei uma amiga pra ser testemunha. Fiz uns vídeos, Eu queria depois só regularizar. regularizar minha vida, que eu queria ficar em paz com Deus, tudo certinho. E casamos no cartório. E aí eu falei, agora eu quero casar na igreja. E eu quero que o pastor Washington seja o nosso pastor para casar. Só que ele não tinha convertido, né? Aí depois que ele se converteu, marcamos nosso casamento. E era para ser uma festinha. E acabou que foi um festão, simples, mas muito lindo.
Nosso casamento Cheio da foi presença de muito... Deus. Gente, eu não conseguia... O esposo da Adria falava assim pra mim, coloca a língua no céu da boca, respira, respira, porque eu só chorava, porque ele não sabia que eu ia de noiva. Eu fiz surpresa pra ele, porque eu comprei um vestido falando que eu ia com aquele vestido. E eu não tinha intenção nenhuma de vestir de noiva. Eu não tinha intenção, a minha intenção era Meu casar de Deus. branco. E a Adria que cantou. Aí, lógico, você acha que não, Ah, né? então a promessa foi cumprida. Totalmente. Quando você chega, você olha pra ele chorando. Aí você olha a Adria maravilhosa, cantando a voz dela. Te Sim. toca de um tanto. Não teve um convidado meu que não veio falar assim: que mulher é aquela? Sim. Que cantora é aquela? A voz dela toca no seu coração que não tem como você não chorar. E o Tino foi uma das primeiras pessoas que elogiou ela no grupo de célula, quando ele foi no louvor, que era ela. Ele mandou um elogio para ela. Eu até estranhei o Tino elogiando, porque ele é muito na dele. Elogiando o quanto a voz dela era poderosa. E o quanto a voz dela tocou no coração dele. O quanto que ele sentiu a presença de Uau. Deus. E ele ama a Adria cantando. Ele ia falar assim, hoje tomara que seja a Adria. Não que ele não goste dos outros, mas ele, assim, ele fala que a Adria tem um dom da palavra. É unção, Porque né? o que você na hora que você tá lá no palco, não é só para cantar. Você tem que louvar para Jesus. E ela fala isso, ela fala sempre assim: não importa a voz que você tenha, louva, grita, pula. Se manifeste. Manifeste o poder. Não tem como você não chorar, não tem como você não se emocionar. É porque ela ministra, né? Ela ministra e hoje ela ensinando isso para as minhas filhas é um presente de Deus. Que bênção. Semana passada ela me ligou para fazer a palavra com a Heloísa, com a Maísa. Minhas filhas hoje, minhas filhas cantavam música do mundo, ficava cantando aquelas músicas feias. Depois que elas foram para a igreja, hoje elas só cantam louvor, estão Uau. participando do coral da Uma limpeza igreja. auditiva, né? Querem ir em todos os encontros, tá indo pro terceiro, eu tenho que ficar usando, pedindo. Deixa ela aí, pelo amor de Deus, sabe? Porque outras crianças também precisam de oportunidade. Mas elas querem, elas adoram servir, elas elogiam que elas sempre, as meninas que chegam, quer ajudar, os pequenos, Qual que é a quer idade ensinar. delas? 10 anos. Ah, elas são Querem líderes. ensinar, São elas querem líderes. ensinar, elas querem aprender. E assim, é muito Elaine, gostoso. Joquebede, ela teve que confiar, né? Muito no Senhor, confiar na vida e desafiar a morte quando ela colocou a filha no cesto e lançou-lhe na água. Em que momento da sua vida que você teve que confiar em Deus de todo o seu coração? Quando eu voltei da maternidade, eu perdi meu emprego. E aquilo para mim foi muito dolorido, porque eu falei, como que eu vou sustentar duas filhas Meu Deus. só com o salário do meu marido? E eu tinha acabado de colocar em escola integral, que não é barato, por mais que eu peguei uma simples. E eu pedi para o Senhor, eu quero dar para minhas filhas a melhor... Tipo assim, meu pai me deu tudo, do jeito dele, simples. Mas eu sempre tive tudo, e tive muito amor dos meus pais. Muito amor. Eu fui muito acolhida pelos meus pais até hoje. Minha mãe dobra o joelho no chão e fala, hoje eu tô orando por você. Minha mãe tá feliz em me ver voltar para Deus. Glória a Deus. Ele quer ver os três. A minha irmã ainda tá irredutível para voltar. Então, naquele momento eu falei para Deus, eu só preciso do Senhor. Que o Senhor me ajude. Para mim conseguir um novo trabalho, não deixar meu marido desamparado, para a gente não pedir ajuda, eu não queria pedir ajuda, eu tenho esse orgulho de, se eu tive duas, eu que cuido, eu não tenho que dar para a mãe cuidar, para a sogra cuidar, é eu. E aí eu arrumei emprego logo em seguida, depois eu fiquei desempregada novamente, eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer para minha vida? Eu quero dar um futuro brilhante para minhas filhas, só isso que eu quero. E veio a oportunidade de abrir a loja. Eu sem um centavo no bolso, sem nada, eu não tinha nada, eu não tinha condições. E onde é a minha loja hoje, quando eu abri, era só Highwall, que acho que é assim que fala. E tudo foi o Senhor. Colocou uma amiga no meu caminho na época, a gente se tornou sócia, mas que não deu certo. E eu comecei uma loja do zero. Mas sabe por quê? Porque eu tive fé. Porque para me tornar quem eu sou hoje, se eu não tivesse Deus, por mais que eu estava afastada, eu não tinha continuado. A sua essência era dele, né? Eu não tinha continuado. Adormeceu o chamado, o ministério, mas você foi gerada no meio disso, né? A Eu semente conhecia a estava ali. palavra.
você conhecia a palavra. E hoje, como é que estão os planos? Hoje, como é que você caminha nessa direção? Como é que você tem conduzido toda a sua família? Você falou da sua filha, falou da igreja, e você, Elaine, como é que você está? Hoje eu me sinto em paz. Eu consigo respirar mais. Vocês veem que eu mexo muito, né? Eu sou muito ansiosa, mas hoje eu consigo respirar e eu entrego tudo para ele. E hoje o Tino sempre foi, mas ele é muito mais a minha base. Quando eu tô chorando porque empreender hoje não é fácil, ele fala assim: pede para Deus, só entrega para ele. Ele sabe de todas as coisas, Aleluia. ele vai dar o melhor para nós. Você viu quem eu era? Você viu quem eu sou hoje? Ele fala assim para mim: você imaginou um dia eu ser crente? Então você não vai ter fé, você não vai confiar. Ele te lembra das obras Ele do me Senhor. lembra toda hora. Toda hora ele fala assim: você é filha, Meu Deus. você é filha. Eu às vezes acordo com ansiedade e eu falo para ele: não tô bem. O Tino levanta e começa a orar por mim. Do nada, se eu falo, eu tô com alguma dor, o Tino começa a orar por mim. Do nada ele para. Vamos orar? Aleluia. Vamos orar? Ele foi ativado. Isso é poderoso demais. Eu brinco que eu falo que hoje o Tino é mais crente do que eu. Ele tira mais crente do que eu. O Tino hoje, ele fala da oferta, e é tão bonitinho, ele anota o versículo que teve no culto, chega lá, ele fala, o Tino ofertava. E as meninas, com Nossa, essa transformação? e ele fala isso para ela. Ah. Ele fala assim: minhas filhas, vocês duas, está tendo uma coisa que eu não tive. Uau. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer Deus desde criança. Vocês estão sendo guiadas para se tornar a melhor pessoa do mundo. Porque nós estamos levando vocês para o caminho do Senhor. Porque o mundo lá fora está muito difícil. E nós tem que estar em Deus. Então, hoje eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que E é lindo. muito gostoso. Minha mãe acho que sempre quis ouvir essa frase da minha boca. De falar assim: nós servimos. Eu acho que toda mãe, Elaine, eu falo que a nossa missão ela é dada como cumprida, com maestria, quando nós conseguimos levar os nossos filhos, encaminhá-los no caminho do Senhor, né? Sim. Porque não é nada sobre bens materiais que eles vão construir aqui, né? Não é sobre carros de luxo, mansões poderosas, mas é sobre a salvação. Sim. Então, nós precisamos levar mais isso para os nossos filhos. O que realmente interessa na sua vida é a sua salvação. Sim. Isso aqui tudo é passageiro. O que vale aqui é a sua vida após esse plano aqui. Sim. Então, você é uma mulher que caminha para essa missão, para cumprir essa missão com maestria, conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. É a nossa missão. Se porventura, em alguma fase da vida deles, eles se desviarem, como aconteceu com você, Sim. como aconteceu comigo numa altura da minha vida, a sementinha foi plantada. A sementinha está ali. Então, eles podem até vagar no mundo, mas eles vão voltar. Sim. E assim, a sua história é comum. Muitas mulheres hoje querem levar os maridos à força. Ficam chamando, insistindo, porque a maioria é a mulher que vai primeiro. Sim. Ela abre o caminho. E na história de Jesus era assim, né? As mulheres iam primeiro, elas abriam o caminho, elas preparavam tudo. Elas eram literalmente as auxiliadoras, né? E a palavra diz que não é por muito falar, mas pelo comportamento. Então, você trouxe para nós hoje uma versão bíblica, mesmo sem relatar, porque isso é do coração de Deus, dos planos de Deus, que a mulher condiciona. Eu falo que o homem ele tem muita força aqui, Sim. a mulher tem aqui, né? E a mulher ela tem a visão. Eu falo que o silibrim, como meus avós falavam, para caçar no mato você tem que ter um silibrim bom. O que era o silibrim? A luz, direção do caminho, né? Iluminação. Então, assim, hoje, Elaine, eu vejo que você mudou a história, né? Sim. E você é uma mulher ousada, né? O que te levou a beijar a boca do Tino? Tipo, Sabe eu o que que eu quero falo? beijar a boca dele. Sabe o que que eu falo? Sim. Que eu sou, que você usou uma palavra usada, que eu me acho. Eu sou uma pessoa que me acho. Eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, eu me acho engraçada, eu me acho tudo. O Você povo é até fala alegre. assim: Elaine, eu tenho muitas pessoas que se inspiram em mim.
Eu tenho muitos lojistas que mandam mensagem pra mim, me admiram. Gente que me conhece da internet, quando me conhece pessoalmente, parece estar conhecendo uma pessoa, tipo assim, uma celebridade, entendeu? Tipo, quando eu conheci a Adria. E porque eu sou assim, porque eu sou fora da casinha. Eu vivo, eu falo que eu sou de verdade. Você é de Se eu faço um verdade. stories, se eu falei errado, problema, entendeu? Eu falava Black Friday, quando eu falava Black, aí um amigo meu falou assim, Elaine, você tá falando Black, e daí? Eu sou assim, pronto. Mas você entendeu, né? Que é Você aquela entendeu que é Black, é promoção, é desconto. Não sei, eu não consigo entender. Então, assim, eu sou desse jeito, eu falo que eu sou de verdade. Eu faço story. Quando eu comecei a loja, eu ia trabalhar de short, não passava nada, tipo, de. Hoje não, hoje eu tô indo de chiquema pra trabalhar. Entendeu? Porque a gente vai aprendendo. Então, todo mundo gosta. Eu tenho meu jeito meio estouradinho, mas eu tenho esse jeito alegre, que encanta. E a minha líder falou autêntico. essa As semana pessoas se, para me tomar cuidado a com isso. autenticidade é muito bonito. Porque vaso quebrado, pessoas. Não falou essa palavra, tipo quietinha, ninguém vai mexer. Vai mexer com quem tá ativa, que tá sempre servindo. Eu, tudo que chamar eu pra fazer, eu vou. Elaine, vamos servir tal coisa. Elaine, quer lavar a panela? Elaine, você quer ir no encontro fazer tal coisa? Eu não tenho preguiça. Eu não tenho preguiça. A vida me ensinou isso, porque, como eu não tive meus pais presentes dos 9 anos até os 16, Uau, eu faço tive que ideia. correr atrás de tudo. Meu Deus. Eu tive que correr de abuso, porque eu morei em casas que tentaram me abusar. Eu passei fome em casas. Eu tive uma casa que eu morei que eu comia arroz branco. Eu levava pão escondido da minha tia que morava perto, dentro da mochila para esconder, para comer no banheiro. Porque meu pai ajudava a família. Só que quando meu pai dava o dinheiro dava para 3 dias, porque ele queria comprar carne de primeira, tudo de primeira. Porque E eu a não filha ligo dele se eu tava comer uma coisinha mais simples. Eu nunca liguei pão com ovo e arroz e feijão é a minha comida predileta. Então, eu aprendi, nada para mim caiu do céu. Eu tive, e nesse retorno para Cuiabá, quando eu voltei para minha mãe com 16 anos, minha mãe ficou com depressão. Minha mãe ficou com 40 quilos. Eu cuidei da minha mãe por 2 anos. Eu voltei a morar no sítio, mesmo não querendo mais. Eu continuo queria crescer, eu queria ser grande, eu queria ser alguém, eu queria ser conhecida. Hoje eu sou a Elaine da Art Kids. Eu perdi meu sobrenome. Hoje eu sou a Elaine. E muitas pessoas falam, Art Kids não é nada sem você. Porque eu amo o que eu faço, eu sou feliz com o que Você eu é faço. intensa. Deus me deu, então eu vou agarrar. Vai ter choro, Certo. vai ter, lógico que vai ter, mas ele me deu. Sim. A loja ele me deu, entendeu? Então por que que eu vou desdenhar dela? Por que que eu não vou trabalhar feliz? Eu vou ter os impasses? Vou ter, entendeu? Mas eu corri atrás de tudo. Não sou herdeira. Não nasci rica. Quero ser rica de saúde, poder viajar mais, poder dar uma condições melhor para minha filha. E o meu trabalho vai trazer isso, porque eu tenho um trabalho que eu amo fazer. Então, eu já peguei ônibus de madrugada, quis beijar a boca do Tino, fui lá, eu falei, eu vou beijar. E olha só, Você é 23 anos juntos. Obstinada. 23 anos. E já comi muita coisa Mas nesse o que meio te termo. chamou a atenção no Tino? Por que você Ai, falou assim, é ele, tem que porque ser ele ele? era magrinho, bonitinho de aparelho. Aquele aparelho, gente. Hoje eu nem gosto de aparelho, gente. Era uma coisa de sei lá o quê, entendeu? Mas eu tinha aquela vontade. Aquele tupetinho, o Tino demorava 3 anos pra pentear aquele cabelo no começo do casamento. Isso. Meu Deus, eu falava, você não vai sair do banheiro, menino? Pra que esse tupete arrumou? Era 3 horas arrumando aquele tupete que me encantou, gente. Eu batia na porta. Tino, vamos embora. Chega de tupete, pelo amor de Deus. Então aquilo E me o Tino encantou. ainda usa E tupete ainda? tímido. Voltou a usar esses dias, agora tá de barba. Isso me encantou, a timidez. Porque você já pensou se o Tino fosse igual eu? Tipo, os dois acelerados. Gente, ia ser guerra em cima de guerra. Ia. Então ele é calmo, ele quase nem Ele é o fala. equilíbrio da Ele, Elaine. ele me vê onde eu chego, eu sempre fui assim, atirada, bagunceira. Ele sempre confiou em mim. Espontânea. Espontânea. Eu sempre. Verdadeira, Às vezes as né? pessoas até confundem, né? Tipo, a mulher do Tino. Mas eu sou assim, gente. pra frente, Eu mas sou não é pra frente, não, é igual o porque- para-choque de Jeep, entendeu? Igualzinho. Mas eu sou feliz. Amém. Eu sou Isso é feliz, que importa. entendeu? A vida me ensinou a ser feliz e a passar por todos os obstáculos e vencer. Parabéns. Hoje Mas eu falo olha, que eu Elaine, sou feliz. nunca deixe de ser quem você é. Eu falo que Deus ele gosta de pessoas verdadeiras. Sim. E a gente tem que ser transparente mesmo. Às vezes a gente quer se enquadrar em lugares, a gente quer moldar para se encaixar em lugares. A gente não tem que se moldar para se encaixar em lugares. Você tem que cumprir princípios, Sim. mandamentos, ordenamentos. Mas a sua essência, você não precisa mudar para agradar ninguém, nem para caber em lugares. Sim. Exatamente. Você não Isso, precisa eu ser não uma Você é personagem. única. Isso. Você é única. E o seu jeito contagia, alegra os lugares.
A quantidade de sorrisos que nós demos aqui Quando eu hoje, não né? falo na célula, o Então povo fala você- assim, Elaine, você não vai falar nada? É, então Você não vai você- falar nada? você é Porque eu viva. sempre arranco uma risada, um sorriso de Você alguém. muda a atmosfera. Você é viva. Né? Energia, coisa É viva. boa, positividade. Sim. Mas, Elaine, vamos para encerrar aqui, que com certeza você vai voltar outras vezes. Amém. Vamos resumir quem é Jesus para você. Jesus é tudo. Jesus que me tirou de uma cama de hospital, ele me deu uma nova chance de vida. Eu demorei para entender o meu propósito, o porquê que eu vim, por que que ele me salvou, por que que ele me curou, por que que eu estava condenada à morte, então eu tinha um propósito. Mudou seu cativeiro. Exatamente, formar uma família. Hoje a nossa família Restaurou a sua restaurou sorte. a minha vida. Uhum. Meus pais hoje estão muito orgulhosos de mim. Uau. Uma menina que saiu de uma cidadezinha de 100 habitantes. E Qual que é a hoje, cidade? Pirizal. Até Uau. esqueci de falar, porque eu sempre falo. Uhum. Eu sou de uma comunidade chamada Pirizal, que meus pais moram lá até hoje. E uma menina que estudou, que formou. Hoje eu falo que eu sou alguém. Que eu sou alguém. E tudo que meu pai me ensinou, daquela humildade dele. Meu pai não sabe nem a data do meu aniversário, gente. Eu que tenho que dar, pai, não vai me dar parabéns? Ele é tão simples, meu pai é tão simples, sabe? Que ele é verdade, não sabe meu aniversário. Ele confunde as gêmeas, não sabe quem é quem, sabe que a neta deles, que é assim, apaixonante. Meu pai, no Natal, eu fui passar lá, muitos anos que nós não passávamos juntos, estava todo mundo, ele falou assim: hoje eu estou muito feliz, porque todos vocês estão aqui. A família inteira. Gracinha. Então, Jesus me deu uma nova chance de construir quem eu sou hoje. Restaurou a sua sorte. Restaurou a minha vida e hoje eu sou essa pessoa linda, maravilhosa. Parabéns. poderosíssima. Autêntica, espontânea. Quase não fala, entendeu? Ah, é muito bom, muito É isso. gostoso receber você aqui hoje. Esperamos Obrigada. tê-la aqui mais vezes. Sim. Obrigada. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, o seu lar, as suas filhas, Amém. o Tino, que vocês possam aí continuar firmes, né? Rumo a esse ministério, porque eu vejo muito propósito na sua jornada. Amém. Então, eu acredito que é só o início das obras Amém. do Senhor na sua vida e na sua casa. Amém. Tá bom? Amém. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. Eu nunca fui convidada assim para falar de Deus. E hoje eu tenho falado muito de Deus. Eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Eu fiquei até surpresa. Atente aos sinais. E você entendeu? Ai, meu Deus do céu. Mas assim, eu estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus. A gente tem que falar em todos os lugares. A gente vai escutar muitos não, né? As pessoas vão falar, mas agora você só fala de Deus, só fala de Deus. Eu escuto muito isso. Agora você só vai na igreja, agora só vai na igreja. Esqueceu os amigos, esqueceu os amigos. Mas é aqui que eu estou feliz. É Ele que me sustenta, é Ele que me dá... te preenche. Que me preenche. Quando a gente é cheio dele, a gente precisa procurar muita coisa fora. Amém. Né? É isso. Deus Elaine, abençoe. Obrigada. Obrigada Deus te a vocês. abençoe, viu? Continue brilhando. Amém. Amém. E para vocês que nos acompanham, foi só mais um episódio. Na próxima sexta, nós estamos de volta. Até mais. Até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. No escuro um brilho, esperança que vem.